Salmos capítulo 6. Arreque, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. 2. Tem misericórdia de mim. Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. 3. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? 4. Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. 5. Porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro. Quem te louvará? 6. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. 9. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. 10. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmos, capítulo 1. Eu te louvarei. Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. 2. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. 3. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. 5. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. 6. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. 9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. 10. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. 11. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. 12. Pois inquire do derramamento de sangue, e lembra-se dele, não se esquece do clamor dos aflitos. 13. Tem misericórdia de mim. Senhor, vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte. 14. Para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião, e me alegre na tua salvação. 15. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. 16. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. 18. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. 19. Levanta-te, Senhor. Não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. 20 tu os pões em medo. Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Salmos, capítulo 8, versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Versículo 2. Da boca das crianças e dos que mamam tu, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Versículo 4. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Versículo 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Versículo 8. As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos, capítulo 8, versículo 1.
Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Versículo 2. Da boca das crianças e dos que mamam tu, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Versículo 4, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Versículo 5. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Versículo 6. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Versículo 7. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo. Versículo 8. As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Salmos capítulo 7, A e C. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me 2, para que ele não arrebate a minha alma como leão despedaçando a sem que haja quem a livre 3. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, 4 se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo. Antes livrei ao que me oprimia sem causa. 5 persiga o inimigo a minha alma, e alcance a calque aos pés, a minha vida sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Selá 6. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim, para o juízo que ordenaste. 7. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta às alturas. 8. O Senhor julgará os povos, julga-me. Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo, Deus, provas o coração e a mente 10. O meu escudo está com Deus que salva os retos de coração. 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. 12. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. 13. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. 14. Eis que esse está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. 15. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. 16. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. 17. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmos capítulo 6. Arreque, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. 2. Tem misericórdia de mim. Senhor, porque sou fraco, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. 3. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? 4. Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. 5. Porque na morte não há lembrança de ti no sepulcro. Quem te louvará? 6. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. 7. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. 8. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. 9. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. 10. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos, tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmos capítulo 5, versão Almeida. Revista e corrigida, versículo 1. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação. Versículo 2. Atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Versículo 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Versículo 4. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Versículo 5. Os loucos não pararão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a maldade. Versículo 6. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento.
Versículo 7. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho. Versículo 9. Porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Versículo 10. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Versículo 11. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Salmo 2. A rebelião das gentes e a vitória do Messias. Porquê se amotinam os gentios, e os povos imaginam coisas vãs? 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3. Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. 5. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Os 5 principais ensinamentos do Salmo 3 para a sua vida. 1. Confie em Deus mesmo quando os adversários parecem muitos e ameaçadores. 2. Deus oferece proteção divina contra os perigos que enfrentamos diariamente. 3. A oração é uma poderosa ferramenta para buscar ajuda e conforto em momentos difíceis. 4. A coragem nasce da fé, fortalecendo-nos para enfrentar qualquer desafio com esperança. 5. Reconheça que a salvação e a vitória pertencem ao Senhor, nosso refúgio eterno. Siga nosso canal para mais ensinamentos inspiradores. Os 5 principais ensinamentos do Salmo 3 para a sua vida. 1. Confie em Deus mesmo quando os adversários parecem muitos e ameaçadores. 2. Deus oferece proteção divina contra os perigos que enfrentamos diariamente. 3. A oração é uma poderosa ferramenta para buscar ajuda e conforto em momentos difíceis. 4. A coragem nasce da fé, fortalecendo-nos para enfrentar qualquer desafio com esperança. 5. Reconheça que a salvação e a vitória pertencem ao Senhor, nosso refúgio eterno. Siga nosso canal para mais ensinamentos inspiradores. Salmo 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Ó Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. 2. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. 3. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. 4. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. 5. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. 6. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. 7. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus-meu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Sila. Salmo 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Ó Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. 2. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Selá. 3. Porém tu,
Senhor, és um escudo para mim, a minha glória. E o que exalta a minha cabeça. 4 Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Selá. 5 Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. 6 Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. 7 Levanta-te, Senhor. Salva-me, Tesmeu. Pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. 8 A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Sila. Salmo. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 2. A rebelião das gentes e a vitória do Messias. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3. Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. 5. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Salmo 2. A rebelião das gentes e a vitória do Messias. Porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: 3. Rompamos as suas ataduras, e sacudamos de nós as suas cordas. 4. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. 5. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. 8 Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. A árvore e o vento. Em uma terra distante, havia 2 caminhos que se cruzavam diante de uma vila, o caminho da luz e o caminho da sombra. Os moradores sabiam que cada trilha levava a destinos muito diferentes, mas nem todos acreditavam nisso. Miguel, um jovem humilde e justo, escolheu o caminho da luz. Ele acordava cedo, lia as escrituras, ajudava os vizinhos e vivia com o coração voltado para o bem. Plantou uma árvore ao lado de um riacho, dizendo: que ela cresça como minha fé, firme, frutífera e constante. Já Levi, arrogante e ganancioso, zombava de Miguel. Escolheu o caminho da sombra, onde se reuniam os escarnecedores e os que viviam apenas para si. A vida é curta, aproveite o que puder, dizia ele, enquanto construía sua casa sobre areia seca, longe das águas vivas. Com o tempo, a árvore de Miguel cresceu forte. Dava frutos doces, suas folhas nunca murchavam, e até os animais vinham se abrigar sob sua sombra. Tudo o que Miguel fazia prosperava, pois sua vida estava enraizada na verdade. Mas Levi, apesar de sua riqueza aparente, viu sua casa ruir quando veio a tempestade. O vento levou tudo, suas posses, sua arrogância, sua falsa segurança. Como a palha seca,
ele foi espalhado, sem raízes, sem direção. No dia do juízo, os moradores da vila se reuniram. Miguel foi acolhido entre os justos, enquanto Levi não encontrou lugar entre eles. O ancião da vila disse: O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Davi, confiança em Deus na tempestade. Em meio às colinas de Judá, Davi se escondia em cavernas, fugindo de Saul, o rei que antes o acolhera e agora o perseguia com fúria. O jovem pastor, ungido por Deus para ser rei, vivia como um fugitivo, com o coração apertado e os dias marcados pela incerteza. Apesar da perseguição, Davi não se deixou dominar pelo medo. Em vez disso, ele se voltava para Deus. Nas noites silenciosas, sob o céu estrelado, ele escrevia salmos com lágrimas nos olhos e fé no coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Um dia, Davi teve a chance de acabar com Saul. O rei entrou sozinho numa caverna onde Davi estava escondido. Seus homens sussurraram: Agora é tua chance. Deus entregou teu inimigo em tuas mãos. Mas Davi, guiado pela confiança em Deus e não pela vingança, apenas cortou a orla do manto de Saul. Depois, mostrou ao rei que poderia tê-lo ferido, mas escolheu a misericórdia. Essa atitude não foi fraqueza, foi fé. Davi sabia que o tempo de Deus é perfeito. Ele não precisava forçar sua ascensão ao trono, bastava confiar. Anos se passaram, e finalmente, Davi foi coroado rei. Mas sua verdadeira vitória não foi o trono, foi ter mantido sua fé intacta, mesmo quando tudo parecia perdido. Salmo: A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Davi, confiança em Deus na tempestade. Em meio às colinas de Judá, Davi se escondia em cavernas, fugindo de Saul, o rei que antes o acolhera e agora o perseguia com fúria. O jovem pastor, ungido por Deus para ser rei, vivia como um fugitivo, com o coração apertado e os dias marcados pela incerteza. Apesar da perseguição, Davi não se deixou dominar pelo medo. Em vez disso, ele se voltava para Deus. Nas noites silenciosas, sob o céu estrelado, ele escrevia salmos com lágrimas nos olhos e fé no coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Um dia, Davi teve a chance de acabar com Saul. O rei entrou sozinho numa caverna onde Davi estava escondido. Seus homens sussurraram: Agora é tua chance. Deus entregou teu inimigo em tuas mãos. Mas Davi, guiado pela confiança em Deus e não pela vingança, apenas cortou a orla do manto de Saul. Depois, mostrou ao rei que poderia tê-lo ferido, mas escolheu a misericórdia. Essa atitude não foi fraqueza, foi fé. Davi sabia que o tempo de Deus é perfeito. Ele não precisava forçar sua ascensão ao trono, bastava confiar. Anos se passaram, e finalmente, Davi foi coroado rei. Mas sua verdadeira vitória não foi o trono, foi ter mantido sua fé intacta, mesmo quando tudo parecia perdido. A árvore e o vento. Em uma terra distante, havia dois caminhos que se cruzavam diante de uma vila, o caminho da luz e o caminho da sombra. Os moradores sabiam que cada trilha levava a destinos muito diferentes, mas nem todos acreditavam nisso. Miguel, um jovem humilde e justo, escolheu o caminho da luz. Ele acordava cedo, lia as escrituras, ajudava os vizinhos e vivia com o coração voltado para o bem. Plantou uma árvore ao lado de um riacho, dizendo: Que ela cresça como minha fé, firme, frutífera e constante. Já Levi, arrogante e ganancioso, zombava de Miguel. Escolheu o caminho da sombra,
onde se reuniam os escarnecedores e os que viviam apenas para si. A vida é curta, aproveite o que puder, dizia ele, enquanto construía sua casa sobre areia seca, longe das águas vivas. Com o tempo, a árvore de Miguel cresceu forte. Dava frutos doces, suas folhas nunca murchavam, e até os animais vinham se abrigar sob sua sombra. Tudo o que Miguel fazia prosperava, pois sua vida estava enraizada na verdade. Mas Levi, apesar de sua riqueza aparente, viu sua casa ruir quando veio a tempestade. O vento levou tudo, suas posses, sua arrogância, sua falsa segurança. Como a palha seca, ele foi espalhado, sem raízes, sem direção. No dia do juízo, os moradores da vila se reuniram. Miguel foi acolhido entre os justos, enquanto Levi não encontrou lugar entre eles. O ancião da vila disse: O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A árvore e o vento. Em uma terra distante, havia 2 caminhos que se cruzavam diante de uma vila: o caminho da luz e o caminho da sombra. Os moradores sabiam que cada trilha levava a destinos muito diferentes, mas nem todos acreditavam nisso. Miguel, um jovem humilde e justo, escolheu o caminho da luz. Ele acordava cedo, lia as escrituras, ajudava os vizinhos e vivia com o coração voltado para o bem. Plantou uma árvore ao lado de um riacho, dizendo: Que ela cresça como minha fé, firme, frutífera e constante. Já Levi, arrogante e ganancioso, zombava de Miguel. Escolheu o caminho da sombra, onde se reuniam os escarnecedores e os que viviam apenas para si. A vida é curta, aproveite o que puder, dizia ele, enquanto construía sua casa sobre areia seca, longe das águas vivas. Com o tempo, a árvore de Miguel cresceu forte. Dava frutos doces, suas folhas nunca murchavam, e até os animais vinham se abrigar sob sua sombra. Tudo o que Miguel fazia prosperava, pois sua vida estava enraizada na verdade. Mas Levi, apesar de sua riqueza aparente, viu sua casa ruir quando veio a tempestade. O vento levou tudo, suas posses, sua arrogância, sua falsa segurança. Como a palha seca, ele foi espalhado, sem raízes, sem direção. No dia do juízo, os moradores da vila se reuniram. Miguel foi acolhido entre os justos, enquanto Levi não encontrou lugar entre eles. O ancião da vila disse: O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.